Hoje a gente tem um tema sobre o 7º mês lunar, e esse 7º mês astrológico é um portal de recriação, independentemente por onde nós entremos para abordá-lo. Eu vou tentar deixar isso claro hoje aqui. Esse 7º portal, no 7º mês, seja 7º, seja o primeiro, é um portal de recriação e é um portal de amor. Então hoje nós vamos falar preponderantemente de amor. Nós estamos vivendo um mês todo especial, estamos ainda dentro desse período fundamental e fantástico do ano, inclusive chegando ao seu ápice. Mas vamos lá no mês 7º do calendário astrológico. E aí a gente fala mês 7º, mas nós estamos no 9º mês, né? Setembro é o 9º mês do calendário solar. O nosso calendário solar, o calendário gregoriano, atribui a setembro o 9º mês. Mas não é interessante que esse 9º mês chama-se setembro? Era uma das coisas que mais me intrigava quando eu era criança, né? Porque o 9º mês chamava setembro, né? O 10º mês chama outubro, né? E o 11º chama novembro e dezembro. Aí vem janeiro, fevereiro, enfim. A adaptação do calendário gregoriano foi uma adaptação que foi decidida pela Igreja Católica, constituída já naquele momento como uma organização muito poderosa, né, cada vez ficando mais poderosa, que fez um movimento. E aí, gente, eu quero dizer aqui muito que eu respeito profundamente a Igreja Católica, até porque nós todos, eu digo nós todos, né, não quero exagerar, mas uma boa parte de nós tem, para quem acredita em reencarnação, uma passagem pelas estruturas da Igreja Católica, quase sempre não muito feliz, né? Eu repito isso sempre lá na casa de Padre Pio. Então a gente tem que respeitar, mas ao mesmo tempo a gente tem que ter um olhar de entendimento, e o processo de criação das religiões como um todo, e a Igreja Católica faz parte dela, é um processo de natureza egóica. E por ser de natureza egóica, ele reflete, como a gente está falando de egóica, reflete o egotismo do ego humano. E aí a Igreja Católica como instituição passa a ter vida própria, passa a ter defesas, né, conceitos próprios, e a mensagem desse grande mestre que está aqui sempre atrás de mim, e que eu olho com tanto amor, eu tenho certeza que vocês todos, independentemente da ligação mais forte ou não com a religião cristã, a nossa figura aqui é o Cristo que viveu nesta figura que se corporificou entre nós, Jesus de Nazaré. Né? Na verdade, tudo que se construiu à volta dele, né, em forma de religião, muitas vezes deixou de lado a sua essência. E quando essa igreja se constituiu, ela fez modificações, inclusive no calendário. E o calendário solar gregoriano, que é utilizado hoje, na verdade não tem uma raiz, né? O calendário lunar, sim, é março, muito certo, Marco. E a gente chama de calendário astrológico porque o calendário lunar está agregado ao calendário astrológico. Ainda na adaptação gregoriana que foi feita do calendário astrológico para nós ocidentais, né? Colocando quando inicia o ano, em janeiro, tem um mês lá, mas o mês astrológico, o início do mês, da roda astrológica, e aí, portanto, do calendário lunar, é o mês de março, do signo de Áries. Nos calendários lunares, nos calendários lunisolares, o que conta, gente, é o movimento astrológico da Terra ao redor do Sol. E, portanto, o primeiro signo, o mês inicial, o primeiro mês é o mês de Áries. E agora é que é legal, porque hoje teve tema na palestra, né? O Michael me falou para que a gente tivesse tema, então eu falo do 7º mês como mês de recriação. Então eu vou pedir um pouquinho de licença para vocês, para a gente fazer uma primeira abordagem em relação ao 7º mês, numa visão que funde, né, as tradições que deram origem ao cristianismo e ao judaísmo, numa tradição espiritual mais profunda, que transcende as duas religiões. Essa tradição espiritual é denominada Kabbalah. E os verdadeiros cabalistas percebem com perfeição que ela não está ligada a nenhuma religião, e ela pode ser linguagem para
expressar aquilo que as religiões pegaram para elas. Então, quando a gente fala do 7º mês, que lá, né, a Ruth colocou Elul aí como o mês, que na verdade é o 6º mês, né, o mês de Virgem, nós temos o 7º mês que vai entrar, que chama-se Tishri ou Tishrei, e esse 7º mês vai quase sempre cair, porque o calendário lunar e o lunisolar são calendários móveis, dentro do mês de setembro e início do mês de outubro, né? A variação, a mobilidade do calendário vai colocar sempre. Vocês lembram, quem está conosco aqui nas últimas lives, que nós, principalmente nas últimas, que nós fomos abordando o processo que inclui a quaresma de São Miguel Arcanjo, lembram disso, né? Que começa lá no dia 15 de agosto e vai até o dia 29 de setembro. Nós estamos no meio dela, hein? Eu imagino que muita gente aí está fazendo a quaresma, está meditando, está orando nessa força cósmica que é o espírito do arcanjo Michael, do arcanjo Miguel, de São Miguel Arcanjo. Esse período de 15 de agosto a 29 de setembro, ele é longo, ele está obedecendo ao calendário gregoriano, que é o calendário fixo, mas ele é suficientemente longo, ele tem 46 dias, como uma quaresma de 46 dias, são até mais do que os 40 da quaresma da Páscoa. Para quê? Para que ele possa englobar a entrada do 7º mês no calendário astrológico ou no calendário lunisolar. Por que razão? Porque os sábios cristãos da antiguidade, os grandes místicos, os pais da igreja, como Santo Agostinho, que a gente falou aqui no nosso último encontro, antes da pausa que a gente teve na semana passada, esses grandes pais da igreja, Orígenes, Agostinho, e são todos os outros grandes pais da igreja inicial, eles sabiam e sabem que esse período astrológico é fundamental. Nós não somos levados a conhecer, né, o que nos traz a ciência astrológica, a astrologia, que, diga-se aqui, é importante dizer, ela está presente em todas as tradições da civilização humana. Você encontra astrologia na Suméria, na Índia, no Egito, na América pré-colombiana, na Oceania. Nós vamos encontrar essa percepção de que nós vivemos numa comunidade cósmica. Os povos antigos sabiam disso. As civilizações pré-históricas, como a Atlântida e todas as outras que nos legaram conhecimentos que foram recolhidos pelas tradições espirituais, também sabiam disso. Então, nós sabemos que a vibração que é emitida pelas constelações que estão no plano da eclíptica ou o zodíaco, porque a Terra tem, esse plano é traçado e cruza todas as constelações, as 12 do zodíaco, que este processo que move a Terra na sua translação ao Sol e faz com que a gente se passe, né, pelas constelações ou que elas passem por nós, é um processo extremamente verdadeiro, real e importante. E a gente fala isso lá na casa de Padre Pio, a gente repete, e é bom repetir aqui, que agora que a gente vai percebendo que a Terra está inserida numa comunidade cósmica de verdade, que este conjunto local da nossa galáxia, estas constelações que nós chamamos de zodiacais, são como estruturas de armazenamento e de processamento de um grande computador cósmico. E que quando a Terra faz o seu caminho zodiacal, quando elas se apresentam, estamos agora então no mês de Virgem, no signo de Virgem, desculpem, né? Que pega o mês de agosto e o mês de setembro, esse signo astrológico e todos os outros 11 além deles trazem estruturas vibratórias específicas que armazenam o karma de cada um de nós, que armazenam os karmas coletivos a partir dos indivíduos, né? O nosso karma pessoal, mas o nosso karma familiar, o nosso karma regional, o nosso karma social, nacional, planetário. Esses instrumentos kármicos são as 12 constelações e também os planetas que estão ali, né? Compondo o nosso sistema solar. Então,
Contar o ano vibratoriamente pelo calendário astrológico é muito mais importante do que fazê-lo pelo calendário gregoriano. O calendário gregoriano e a mesma astrologia que foi baseada nela, ela se adapta, mas no final das contas, mesmo a astrologia gregoriana, ela se baseia no primeiro ano, no início do ano astrológico, no signo de Áries. Então nós estamos agora terminando o 6º mês astrológico, estamos no dia 21 do mês de Elul. Agora eu vou usar uma linguagem primeiro pela abordagem cabalística, que eu disse a vocês aqui no início, eu vou usar hoje, apesar de não usá-la apenas, né? Já falei até da quaresma de Miguel Arcanjo, vou falar um pouquinho da tradição védica para que a gente complemente esse processo de entendimento da importância desse mês, desse 7º mês astrológico, como instrumento poderosíssimo que nos é dado, né? Para que a gente possa trabalhar com energias que são favoráveis, bem favoráveis a muitas coisas que nós podemos fazer. Então, eu fiz o comentário aqui e vou usar uma linguagem cabalística que nós estamos no 6º mês astrológico, que na Cabalá, que foi incorporado ao judaísmo, é o 6º mês, o mês de Virgem, chamado Elul. Quem esteve conosco aqui lembra que a gente falou que Elul em hebraico, as letras que compõem a palavra Elul são as iniciais de uma frase que está no Cântico dos Cânticos do rei Salomão, né? Ani ledodi vedodi li, eu sou do meu amado e o meu amado é o meu. A Ruth está colaborando aqui do mês do arrependimento, do perdão. Esse mês de Elul, eu já falei isso aqui, eu só estou recordando a vocês, ele é o 6º mês. E não é à toa que é 6º mês, porque o número 6 é ligado à estrela de 6 pontas e o potencial aberto de nós retornarmos à nossa origem. A nossa origem o que é? Uma essência pura, virginal, e por isso esse 6º mês é o mês de Virgem, que permite que, por maior, prestem bem atenção no que eu estou agora compartilhando com vocês, que por maior que seja o nosso karma, que por maior que seja a carga kármica que está guardada nesse supercomputador cósmico, que são as vibrações que estão acumuladas nas constelações, nada do universo é por acaso, nada do universo é aleatório. Temos a oportunidade todos os anos, quando esta roda zodiacal, que na verdade é uma espiral, já falei isso para vocês, mas não importa aqui, quando essa roda zodiacal se apresenta a nós no seu 6º mês, de termos, eu sou do meu amado, o meu amado é meu. Somos chamados a amar, e nós já ouvimos nas palavras desse grande mestre, Jesus de Nazaré, que a grande força restauradora, recriadora, transformadora, purificadora, seja qual for o nome que nós queiramos dar, do cosmos é o amor. Segundo ele, o amor cobre a multidão dos pecados. E o que são os pecados, gente? Não existe pecados, existe um pecado original. E qual é? A criatura se acreditar separada do seu Criador. Nós, e esse é o mito de Adão e Eva comeram um fruto proibido que era da árvore de conhecer o bem e o mal. Como assim? Se eu conheço o bem e o mal é proibido? É porque se eu conheço o bem e o mal como coisas separadas, como coisas conflitantes, porque é assim que o ego vê o bem e o mal, geralmente o bem sou eu e o mal é o outro, isso gera o que é chamado de pecado original. Por isso eles saíram do paraíso. O que é isso? Saíram de um estado de consciência e desceram a um estado de consciência caído. Esse é o mito dos anjos caídos, e há um grande místico ocidental do século XX, Pietro Baldi, que usando uma outra linguagem falou do emborcamento de um universo essencial puro, que era a mesma coisa de uma consciência paradisíaca, de uma consciência edênica do jardim do Éden, que é o jardim do paraíso. Então, no 6º mês, nós temos condições de reparar, e a única força capaz de reparar é o amor.
o grande pecado que dá origem a todos os pecados. Por isso o amor cobre, segundo a palavra da consciência crística que viveu em Jesus, o amor cobre a multidão dos pecados, apaga a multidão dos pecados. Maria Madalena, que é o símbolo maior do amor feminino, do amor que expressa a Mãe Divina, ela teve uma vida que muita gente condena, foi pecadora, foi isso, foi aquilo, ela amou. E quando ela foi aos pés do Mestre para lavar com os seus cabelos, isso é um símbolo fabuloso, os seus pés, né? Porque ela vai com os cabelos, que são o ponto mais alto da cabeça, e lava os pés da consciência crística. Ela quer fundir a consciência crística, cabelo com pés. Os pés do Cristo tocam o mundo e fazem com que a sua natureza, através dos seus pés sagrados, né? Símbolo, tudo símbolo, gente, né? Entre nós, os pés sagrados toquem. E toquem o quê? Os cabelos de quem ama, para que isto entre em nós e se manifeste em nós e se assente em nós. Maria Madalena, segundo a palavra do Cristo, quando lavava e enxugava os seus pés, botava ali perfume, enxugava com seus cabelos, ouviu a palavra, ela, por muito amor, por muito que amou, foi perdoada, pois a quem muito ama, muito se perdoa. E nós estamos nesse mês. Esse é o mês, sexto mês, em que nós temos a chance. Estamos sendo bombardeados por dois tipos de vibração. No sexto mês, chegam para nós, ao longo do mês, as vibrações kármicas que nós estamos construindo com as nossas caminhadas no tempo e no espaço, relativos. Tudo que eu construí, principalmente tudo que eu construí, como esse ciclo é anual, no tempo que nós vivemos, tudo que eu construí ao longo de um ano vai sendo jogado em cima da gente. Tudo que é desarmônico e tudo que é harmônico. Pensamentos, palavras, atos, não são só os atos externos, não. É tudo aquilo que a gente minimamente construiu dentro de nós. Cada mínima emoção, cada mínimo pensamento, cada mínima palavra, cada mínima construção vibratória, porque tudo é vibração, tudo é energia, que nós emitimos para o universo, está voltando nesse mês, no sexto mês. Para quê? Por que ele se chama mês de Virgem? Porque esse mês nos relembra, olha, você pode ter entulhado em cima de você tudo quanto é tipo de obstáculo, casca, mas isso não é você. Essas estruturas que na Kabbalah se chamam clipotes, cascas, de clipar no singular, vem clipotes, cascas, são estruturas que não somos nós. Elas são incontáveis. São tão incontáveis quanto as células do nosso corpo. Nós vemos acumulando isso, mas todo santo mês sexto do ano lunisolar, nós estamos sendo chamados assim, ó, está aqui a revisão, o que você vai fazer com isso? Quer mudar? Se você quer mudar, lembra que esse sexto mês ele te prepara para puxar lá de dentro de você a essência virginal. Nós todos somos, na alma, virgens. A nossa alma é e permanecerá virgem, concebida sem pecado. Este é o grande símbolo da maternidade sagrada, da Mãe Divina, de Maria. O símbolo Maria, o arquétipo Maria dentro de nós é: ó bendita, cheia de graças, concebida sem pecado. Por quê? Porque a nossa alma, a nossa estrutura, a centelha divina sagrada que vive em nós é virgem e sempre será. Por mais que a gente acumule coisas à nossa volta. E nós somos lembrados nesse sexto mês. Somos lembrados de que, olha aí, você fez isso aqui nesse ano, e fora desse ano tem tudo isso aqui na sua vida, tem tudo isso aqui nas suas vidas passadas, está tudo acumulado aqui. O computador cósmico que processa, guarda a área local do universo onde está o nosso planeta, na borda da galáxia, são essas 12 constelações do zodíaco. Então, elas vão te jogando. E no sexto mês, a constelação de Virgem joga em cima de nós, né? Bellatrix, a grande estrela de Virgem, a principal delas, então, joga sobre nós toda a nossa obra, não só anual, como a passada. E nós temos a chance de quê? Eu estou falando tudo isso porque o mais importante de tudo isso é, temos a chance de mudar. É propício. Mas prestem atenção,
Nós temos a chance de mudar, porque mudar nós podemos mudar todos os dias. Como disse o grande Buda, Siddhartha Gautama, nós somos uma criatura nova todos os dias, acordamos como uma criatura nova. De que forma? Potencialmente somos sim todos os dias, não importa o mês, não importa o ano. Mas como nós ainda estamos presos, na maior parte de nós, às rodas kármicas sansáricas, como o karma ainda é muito pesado para todos nós acordamos todos os dias com esta mesma chance, mas nos foi dado por aqueles que governam os nossos destinos, os arcanos angélicos, nos foi dado na roda temporal que nós vivemos, que é o Sansara, tempos mais propícios para tais ou tais coisas. E agora nós chegamos no 6º mês astrológico, que é propício para quê? Você não aproveitou nenhum dos dias, como disse o Buda. Cada dia é possível, porque a cada dia você renasce novamente. Isso é uma verdade. O Cristo também falou isso. Então, teoricamente não tem. Por que eu vou fazer no 7º mês? Eu posso fazer em qualquer mês. Isso é verdade. Mas nós estamos todos dormindo. A gente está preso à ilusão. Estamos presos à Maya. Estamos presos a uma concepção que partiu de um pecado original, de uma ilusão de que estamos separados de Deus. E nós somos deuses, e portanto criamos com o nosso poder criador, um universo completamente distorcido. E nós temos a chance, enquanto estamos vivendo nesse universo, de sair disso, a qualquer dia, a qualquer hora. Mas há momentos mais propícios, porque nós ainda estamos presos nas redes temporais. Então essas redes temporais, pela misericórdia divina, nos apresentam dias mais propícios, meses mais propícios, horas mais propícias. Espero que eu tenha sido bem entendido, para que todos entendam que isso não é uma coisa fixa. Só no mês de Elul, só no 6º mês, essa história vem para cima da gente, eu tenho tempo para me arrepender, para fazer o amor sobressair, para limpar a multidão dos meus pecados. Não é só, mas aqui é mais, é melhor. E isto eu vou repetir agora, não é prerrogativa das tradições espirituais cabalísticas. É por isso que no cristianismo existe a Quaresma de Miguel Arcanjo. Ela foi inserida ali num período de 46 dias para que os cristãos que fizessem com devoção a Quaresma de São Miguel obtivessem os mesmos efeitos que os cabalistas ou os judeus que fazem os seus processos ao longo do mês de Elul e... A gente não falou do 7º mês aqui, estou falando só do 6º. E na chegada do 7º mês fizessem os seus movimentos para poder receber limpezas kármicas. Então, é muito importante que a gente entenda que a Quaresma de Miguel Arcanjo tem o mesmo efeito de limpeza kármica que tem quando a gente faz pelas vias cabalísticas. E isso não se resume apenas à tradição cristã, judaica, cabalística, que não está ligada a nenhuma das duas, está ligada às duas. Dentro da tradição védica, o 7º mês do calendário, que na tradição védica é lunar ou lunisolar, é o mês de Ashvina. Gente, alguns de vocês que já estudaram Bhagavad Gita, que já fizeram lá com o Marcelo, ou com outras estruturas para estudar, e o Mahabharata, sabem, quem não sabe, eu vou dar um pequeno, só para a gente ter aqui, entender por que eu falei do mês de Ashvin, que é o 7º mês astrológico. Ashvin é uma divindade, são divindades gêmeas, na verdade, são 2 gêmeos que são um. O mês de Ashvin é o mês dessa divindade que na verdade, são 2 gêmeos, os Ashvin, que são pais de 2 dos Pandus, ou Pandavas. No Mahabharata, a gente sabe do drama, dos Pandavas e dos Kauravas ou Kurus, que tudo isso é símbolo, tudo isso é arquétipo. Eu recomendo muito o livro de interpretação do Bhagavad Gita do Paramahansa Yogananda. Para quem quer, já tem em português. Esses Pandus eram 5, 2 deles eram gêmeos. Por quê? Porque a criação é dual. Quando houve a criação, quando foi feita a manifestação da criação, ela foi feita dual. Só que foi uma dualidade, como é no Tao, o símbolo do Tao é o Teiji, extremamente harmônica. Aquele símbolo é fantástico. Aqueles
dois movimentos parecem gotas que se interpenetram, o preto e o branco, o yin e o yang, nos dão a sensação de permanente movimento, mas de permanente complementariedade. Tem até aquela bolinha branca dentro do preto e a bolinha preta dentro do branco para mostrar que os dois são um. A dualidade que nós temos que lidar nesse mundo dual é entender a dualidade complementar. Se a gente não entende assim, a dualidade vira problema, ela vira conflito, ela vira separação. E é por isso que Adão e Eva fizeram o pecado original. Porque eles comeram o fruto proibido da árvore do conhecimento do bem e do mal, como duas coisas conflitantes. O polo positivo e o polo negativo, que a gente entende como bem, como mal, como claro, como escuro, no fundo eles têm que compor uma terceira estrutura. Por isso o triângulo mostra muito bem isto. Esta ponta triangular une, né? Eu estou fazendo aqui o Trimurti, o mudra fundamental, que é um triângulo, porque os dois extremos do triângulo aqui embaixo são os polos que não devem se conflitar, eles devem se unir, ou no triângulo ou no teidi. E nesse caso, o sétimo mês na tradição védica é o mês de Ashvin, dedicado às divindades gêmeas, que compõem a dualidade harmônica. Olha que legal o que eu vou falar agora. Prestem atenção aí, gente. Ora, eu estou caminhando astrologicamente do sexto para o sétimo mês. Depois eu vou me fixar aqui no portal que é o sétimo mês a partir do seu primeiro dia, né? Por isso vou voltar depois um pouquinho para a linguagem cabalística. Mas vejam bem, se o sétimo mês eu falei agora, Ashvin, o mês dos gêmeos, da divindade na tradição védica, ele é o mês de Tishri, é o mês do signo de Libra. O signo de Libra é o que, gente? Uma balança, né? Com dois pratos, e os pratos do signo de Libra devem ser pratos equilibrados, e não pratos desequilibrados. Quem é que segura o prato na tradição cristã da balança? É o arcanjo Miguel. O arcanjo Michael segura o prato da balança, ele é representado assim, também os sábios cristãos foram muito espertos ao fazerem isso, porque ele segura o equilíbrio. A mulher também, né? Não estou falando do arcanjo Miguel, mas existe também a balança em outras tradições seguras pela Mãe Divina. É isso mesmo. Então, o que está acontecendo aqui? O sexto mês nos diz, todos os anos, vocês estão enrolados no karma, estão cheios de coisas que impedem a luz interior, a natureza virginal de brilhar. E aí vocês podem usar o sexto mês para fazer uma limpeza, para fazer trabalhos de renovação, até que, ao chegar ao sétimo mês, se esse trabalho for bem feito, vocês vão conseguir, cruzando do sexto para o sétimo mês e ao longo do sétimo mês, receber energias renovadoras, limpezas, recriadoras. Lembrem-se. Então, o que eu me preparo no sexto para entrar no sétimo? Para me fazer, é possível que nós façamos uma verdadeira recriação de nós mesmos. Por que a tradição cabalística, agora voltando a ela, coloca o último dia do mês de Elul, de Virgem, e a passagem do último para o primeiro dia do mês de Libra, Tishri, como uma festa que os judeus acabam transformando na festa de Ano Novo, né? Rosh Hashanah. O Ano Novo judaico é como as religiões fazem, né, gente? Né? Enfim, elas vão modificando as coisas e acaba virando uma festa, né? Onde as pessoas comemoram, é bonito e tal, mas se perde um sentido mais profundo disso. Porque, na verdade, por que se faz o Ano Novo no sétimo mês? Tem algum sentido isso? Porque, na verdade, o primeiro mês do ano lunisolar é o mês astrológico de Áries. É o signo de Áries. E nós estamos aqui no signo de Virgem entrando em Libra. Por que é o Ano Novo? Primeiro que o nome nem é Ano Novo. A palavra Rosh Hashanah significa Rosh, que é a cabeça do ano. Rosh Hashanah, ano. A cabeça do ano.
O que é a cabeça do ano? E de que ano? Do ano da humanidade, do ano de mulheres e homens e espíritos que compõem a humanidade física. E a que se refere? Muito bem, Maria. A recriação de nós mesmos, porque nós somos deuses e temos a possibilidade divina de trabalhar forças internas para nos recriarmos, para despertarmos, para abrir os olhos, sair da ilusão, sair do sonho e entrarmos na realidade que é composta pela centelha divina, pela natureza, pelo eu divino que vive em nós. Quando nós temos essa oportunidade anual, na maior parte do tempo, dos 7 bilhões de encarnados que habitam esse planeta, sei lá, 90% jogam fora essa oportunidade. Mesmo os judeus que comemoram o Ano Novo não fazem a comemoração voltada para este processo. Ora, o que é poder nos recriarmos? O que é poder pegar a nossa natureza virginal, que está ali lembrada no mês de Virgem, e fazê-la se expressar na potência do 7º mês, que é o mês de Libra? Porque no mês de Libra eu tenho uma balança equilibrada. Eu tenho a possibilidade de adoçar o meu karma, de equilibrar a minha dualidade, de fazer tudo se virar harmônico e me preparar para um salto mais poderoso ainda, que vai ser aquele salto em onde eu me liberto completamente da roda astrológica, onde eu me liberto de todos os karmas e de todas as influências astrais criadas por mim mesmo. Cada um é responsável pelas suas próprias obras e a interação de forças vai transformando grupos evolutivos em unidades que se transformam também em responsáveis por suas próprias obras. Há karmas compartilhados. Então, o karma não é só individual, por isso que eu já falei aqui nisso, né? Eu posso influenciar em karma de outro, sim, porque se eu criei esse karma coletivo, se esse karma é um karma compartilhado, co-criado, eu posso mexer nele, e eu posso também me libertar completamente do karma, e ao fazer isso eu posso me tornar um canal, como foi e como são todos os grandes avatares, para aqueles que se coligarem na consciência que está neles, a consciência messiânica, a consciência cósmica, conseguirem sair fora da lei do karma. É nisso que está o segredo e o código profundo de Cristo ter limpado os nossos pecados. Não, limpou o pecado, acabou, você fez, tudo está limpo. Não, ele limpa o pecado quando eu entro na frequência crística. E aí a minha consciência crística se une à consciência crística que está vibrando permanentemente num ser que veio aqui ao mundo sob a forma de Jesus de Nazaré, ou num ser que veio ao mundo sob a forma de Bhagavan Krishna. Porque o 7º mês é usado em todas as tradições, eu falei aqui do mês de Ashvin, na tradição védica, do mês de Tishri, na tradição cabalística judaica, e no mês de setembro, na tradição cristã, porque na tradição cristã o mês de setembro está vinculado todo ele a este processo renovador. E termina, por isso que puseram o dia de Miguel e dos Anjos no dia 29 de setembro, para aproveitar sempre no calendário sólido e no calendário que não é móvel, do calendário gregoriano, que é fixo, aproveitar a mobilidade do calendário lunisolar para nunca perder esta vibração. Por isso eu tenho a Quaresma grande. A pergunta é, o motivo de desencarne coletivo é esse. São karmas coletivos. E a gente não sabe, essa lei é muito complexa, a lei kármica é muito profunda, ela não é uma lei linear, é uma lei multidimensional. Ninguém pode julgar o outro, por isso é que o Cristo disse, não julgueis, porque se você julga sem saber o que está acontecendo, e só a divindade, só a consciência... Aí, Luiz, espera aí, a partir daí começamos a criar novos karmas? Não, nada disso, Tânia, nada disso, pelo contrário. Se eu limpo e me elevo acima da lei kármica, a lei kármica não me atinge. Todos os avatares falaram isso, né? Krishna, já que a gente falou dele agora aqui, eu estava falando de Krishna, que também é um canal que abre, por isso se canta o nome de Krishna, se une a Krishna. Ele falou, o melhor devoto é aquele que se une a mim. Quando eu me uno a esta consciência crística ou krishnika, ou seja, qualquer nome que eu queira dar a ela, eu estou desperto e o karma, disse Krishna a Arjuna, nesse momento você está acima de toda a relação de causa e efeito
do karma. Você não está mais influenciado pelos efeitos das suas ações. Olha só que coisa pesada. Você só está acima disso se a sua consciência for acima disso. Não é um trabalho gratuito. Nós falamos de Santo Agostinho aqui, né? E muita gente, na época, Santo Agostinho falou sobre a graça, porque ele não entendia como ele, que tinha pecado tanto, de repente estava ali, né, iluminado. Ele fez o que tinha que ser feito e o que tem que ser feito sempre. Nesse mês, então, nós somos chamados a fazer o quê? A amar incondicionalmente. Quando eu faço esse movimento, quando eu entro em estados de consciência mais profundas pelas mãos do amor, esta superconsciência, como diz o Marco, ela se abre, como diz Buda, eu sou desperto, eu saí da roda de Sansara, eu não estou criando um novo karma, de jeito nenhum. As minhas ações, e nenhum de nós aqui está nesse ponto não, hein, gente? A gente está todo mundo ao contrário, dentro da lei kármica. As nossas ações passam a não ter mais reflexo, porque elas estão superiores ao karma. Esta consciência é uma consciência crística, ou krishnica, ou cósmica, ou messiânica, mas é uma consciência a qual nós todos estamos sendo chamados. Muitos são os chamados. Quem são os escolhidos? Aqueles que querem ser. Por isso o mestre falou, talvez até com tristeza, poucos são os escolhidos. Porque não é Deus quem escolhe. Não existe esse Deus que escolhe. A consciência cósmica é muito maior do que tudo o que nós possamos imaginar, sequer pensar. Então, a natureza de Deus transcendente é impossível de se definir. Ela está acima do pensamento, por isso os cabalistas chamam ela de Ayin, ou nada. Que vai, se eu pegar as letras de Ayin e inverter, vira Ani, eu. Então eu tenho que encontrar o Ayin no Ani. Eu não preciso pensar num Deus barbudo, num Deus que castiga, num Deus que isso, nem esse Deus não existe. Existe uma superconsciência cósmica e as pistas e o caminho para que nós a encontremos, para que nós a realizemos, está dentro de nós. O reino de Deus está dentro de nós. Não está aqui, não está ali, não está acolá, não está na mão de ninguém. Esse reino sublime só pode ser encontrado nas nossas profundezas. E aí, não tem dia, não tem hora. Buda já disse isso. Todos os dias nós nascemos uma nova criatura. Só que a gente nasce e não sabe disso, continua tocando a vida. E muita gente, apesar de nós termos esses meses especiais, o 6º e o 7º mês, para nos recriarmos, a maior parte passa batido. E o karma, pum, é chancelado. Na linguagem cabalística, quando chega o último dia do mês de Elul, na noite, porque na Kabbalah se conta os dias do pôr do sol, no pôr do sol do último dia de Elul, para entrarmos em 1º de Tishri, mas o dia em que foi a recriação. Então, que ano novo é esse? O Rosh Hashanah não é ano novo de humanidade, não é nada. É o ano novo da consciência humana. É a cabeça do ano. Ou seja, eu preciso colocar toda a minha consciência no trono superior do conhecimento divino para fazer a semente de todo um ano. E nesse último dia, diz a tradição cabalística, é onde o karma é processado, né? Você teve aquele mês de Elul todo para você se trabalhar, para fazer meditações. O cristão tem a quaresma de São Miguel correndo aí, então ele não perde nada. Se fizer a quaresma de São Miguel, eu repito aqui, o efeito é o mesmo. Então, quem está fazendo a quaresma de São Miguel está tendo o mesmo efeito do que o cabalista ou o judeu que entende o que seja Elul. Deus está no campo, a misericórdia está em brilho total, o amor nos chama, somos chamados ao amor e, portanto, nós precisamos entender que este amor é o caminho, é a força para nós entrarmos nesse processo consciencial e entendermos e conhecermos e realizarmos a natureza virginal. E essa natureza virginal é todo o poder que nós temos. Ali está a essência divina. E aí, quando a gente faz isso, esse último dia de Elul e a entrada no mês de Tishri são a explosão de um julgamento que adoça o nosso karma. E adoça mesmo. E se nós fizermos bem feitos, pode nos libertar completamente dele. Eu não entendo que nós, no estado que nós estamos, não é querer desanimar ninguém não, porque tudo é possível. Mas nós estamos atrelados a muitas forças kármicas.
Então, o que a gente tem que aproveitar nesses meses, né? Elul e Tishrei, é para nós adoçarmos profundamente o karma. É lembrar a balança, Libra, equilibrada com seus dois pratos. É lembrarmos o Teidi, onde o Yin e o Yang se equilibram. E aí, lembrarmos que o Arcanjo Michael, que está na Igreja Católica como o grande patrono desses 46 dias que englobam esse período que eu estou falando, os 46 dias da Quaresma Micaélica, de 15 de agosto a 29 de setembro, englobam Elul, englobam o primeiro dia de Tishri, sempre. Então, eu tenho condição de mexer na minha consciência. Pode iniciar a Quaresma qualquer dia, querida. Não tem hora nem dia. Então, começa agora. Até porque tem um dia importantíssimo dentro da Quaresma que está chegando aí. Eu vou contar para vocês daqui a pouco. Mas o primeiro dia, então, de Tishri e o segundo dia inicia um período de outros 10 dias que vão, todo mundo que conhece, eu tenho um amigo judeu, sabe do que é o Yom Kippur, o dia do perdão, o dia do jejum. Por quê? Porque esses 10 dias sequentes, eles são correspondentes a cada um dos ramos da árvore da vida, cada uma das 10 sfirotes, daquelas 10 estruturas e emanações divinas que nós temos dentro de nós e que nós temos enchido de entulho egóico. Nós somos uma árvore da vida que se contaminou ao se enxertar na árvore, vamos chamar assim, pela comida do fruto pelo Adão e a Eva, ao nos enxertarmos com a árvore do conhecimento do bem e do mal. Esses 10 dias depois do primeiro dia de Tishri, são os 10 dias intensos, para quem é cabalista e conhece, nos levam a Yom Kippur, que é o dia do perdão, que é o dia que eu posso terminar esta limpeza e receber um jato de energia cósmica. E aquilo me eleva a consciência e eu tenho um ano pela frente onde eu pude me recriar. A possibilidade, portanto, do portal que se abre no 7º mês ou no mês de Libra, astrologicamente falando, ou no mês de Tishrei ou Tishri, cabalisticamente falando, ou no mês de Ashvin, falando na tradição védica, é a possibilidade de nós nos recriarmos, equilibrando na balança interna nossa as 10 sferotes, ou os polos positivos e negativos que cada um de nós tem, o feminino e o masculino, o ativo ou o passivo, nós todos somos um, e é fazer com que esta unidade vença todas as forças que nós criamos, ilusórias, por Maya, pelo sono que nós vivemos um sono, e esse despertar limpa, e o despertar se dá pelo amor, não tem outra palavra. Porque quando eu amo, eu peço perdão, quando eu amo eu não julgo, quando eu amo eu perdoo, porque quando eu amo até tem um momento que para que eu preciso perdoar? Como dizia o Gandhi, eu não preciso perdoar ninguém, ninguém me ofende. Quem está com a consciência acima do bem e do mal, chega ao momento que não... Como Cristo na cruz. Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Ele tinha todo um sofrimento ali acontecendo, para nós terrível, mas para ele aquele sofrimento que era verdadeiro foi transformado num rio de luz, num canal de luz que está aberto até hoje. E os seus anjos nos trazem isso sempre, os Melachim, né? Malach, o anjo, o mensageiro, e deles todos o grande é Miguel. Então vamos lá, né? Falar agora um pouquinho. Agora, então, nós vamos ter o Rosh Hashanah, só para quem quer saber, na noite de 18 de setembro, sexta-feira, começa o primeiro dia. Para quem quiser se linkar nesta vibração pelo caminho do Rosh Hashanah até Yom Kippur, que vai ser 10 dias depois. Para quem está na Quaresma de Miguel, trabalhando pela Quaresma de Miguel, nós vamos ter, no dia 29 termina, mas a gente vai ter um dia agudo, especial, chegando aqui. Nós estamos hoje no dia 10 de setembro, né? Esse poder que está a nosso dispor, mais poderoso, mais brilhante, mais fácil, né? Porque, repito, como diz o Buda, todo dia eu posso me recriar. Aliás, o nosso corpo humano se recria todo tempo, né? É um bom exemplo aqui. As células novas, né, nossas se renovam. Quase sempre desarmonicamente, que nós todos não somos perfeitamente saudáveis. O nosso ser espiritual também pode se renovar como as células, mantendo a essência, mantendo
como tem a célula, tem lá o seu código genético, nós podemos manter a nossa essência virginal e renovarmos, limpando todo esse entulho kármico. E aí, a gente tem todo dia sim, mas nós temos meses, tempos mais favoráveis nessa cadeia temporal a qual nós estamos agregados, nesse tempo que contamos, que é medido pela rotação, o movimento da Terra, pela volta da Terra em torno do Sol, né? E aí vai. O que a gente pode fazer é amar, é perdoar, é meditar mais intensamente, é olhar mais para dentro de nós mesmos, é encontrarmos essa divindade ali dentro, profunda, né? Porque nela, é no Ani que a gente encontra, não na transcendência. A transcendência vai nos levar a erros e julgamento. E agora não é hora de julgar, agora é hora de perdoar, é hora de pedir perdão, é hora de limpar, é hora de amar, porque o amor é um instrumento que nos permite isso tudo. O amor guia a oração verdadeira, o amor guia a meditação verdadeira. Nós estamos no dia 10 de setembro. Eu parei para dizer que o setembro era o 7º mês, né? E é o 9º mês do calendário gregoriano. Dia 14 de setembro, teve um evento especial demais, com uma figura a quem nós todos amamos, certamente, e que para nós da Casa de Padre Pio, para a nossa família espiritual, é o nosso pai seráfico, é o nosso amado Francisco de Assis. O que Francisco fazia todos os anos? Ele era esperto, né? É um espírito... é outro exemplo para a gente também, já falei tantas vezes aqui, né, gente? Quem estuda a vida de Francisco e olha até os 25 anos e nunca soubesse, sem dizer o nome, assim, esse cara está perdido. Ele se achava perdido, né? Mas não estava, porque ele redescobriu a sua essência virginal. E o ápice desse descobrimento se deu durante uma quaresma de São Miguel, porque todos os anos Francisco se retirava em algum lugar. E ele tinha alguns eremitérios onde ele ia, se retirava para cumprir a quaresma de São Miguel. Todo dia 15 de agosto, o dia da Assunção, olha só que é simbólico também, né? A Assunção de Nossa Senhora, da Mãe do Cristo, da Mãe Divina, é quando a alma virginal sobe, né? A nossa alma virginal sobe, dia 15 de agosto, na tradição cristã católica. Ele se retirava 15 de agosto e ele só saía do retiro da quaresma de Miguel no dia 29 de setembro, no dia dos Santos Anjos, especialmente no dia de Miguel Arcanjo. Ele foi, nesse ano de 1224, fazer a quaresma de São Miguel num monte na Toscana, numa região muito linda, o Monte Escarpado. Vocês hoje têm o YouTube à vontade para saber, coloquem Laverna, que é o nome italiano do Monte Alverne, e ele se recolheu no ano de 1224 lá no Monte da Laverna, na Verna. Por que era Verna? Porque esse monte ele tem um paredão de granito enorme na frente dele, toda uma floresta em cima. Francisco, que já estava muito mexido naquele momento, porque ele tinha voltado de uma viagem acompanhando a Quinta Cruzada ao Oriente, ao Egito, e tinha encontrado o sultão Melech Hamil. E o encontro com esse sultão, que era um sufi, tinha mudado profundamente a visão espiritual de Francisco. Só para mostrar para vocês aqui um exemplo disso, até ele ir para lá, ele não admitia, pelo amor que ele tinha por Clara, até pelo desejo físico que ele tinha por Clara, porque existem relatos dele mesmo, estão aí nos escritos franciscanos, que ele uma vez teve um sonho que ele estava casado com Clara, que ele tinha filhos, e aí ele levanta na neve e diz assim, quer saber? Está aqui um boneco de neve, eu sou eu, esse outro aqui é a Clara, esses aqui são meus filhos. E se jogou na neve. Ele fazia muito isso porque a sexualidade, infelizmente, naquele momento era estigmatizada. Estão falando de estigmas aqui, né? Francisco, depois que encontrou o sultão, ele volta e daí para diante ele passa a encontrar Clara. E passa a receber com mais naturalidade e perceber a natureza do amor profundo, cósmico, a se refletir no amor entre um homem e uma mulher. E ele vai em 1224, ainda se achando um pecador, ainda vai para lá, leva o Frei Leão, Frei Maceu, e mais um outro frei que eu esqueci o nome, e sobe ao Monte Alverne e diz, vocês fiquem aí, que eu vou me recolher. E ele passa a quaresma de Miguel Arcanjo comendo
quase nada, em jejum quase permanente, e ali começaram a acontecer fenômenos, desde que ele bota os pés ali no ano de 1224. Frei Leão que relata, porque descumprindo a ordem dele, porque ele dizia assim, vocês deixem isso aqui, lá tem precipícios, tem coisas, pedras difíceis de passar, eu vou para ali, vou botar uma pedra, uma tábua aqui, em que vocês passem, deixem o pão, e só quando eu bater palmas, quando eu avisar, se eu não falar uma frase, vocês não apareçam aqui. E Frei Leão um dia descumpriu essa ordem e teve uma visão espetacular de vendo materializados ao lado de Francisco o próprio Cristo, Nossa Senhora, José, o seu pai, e anjos e luzes. Isso começou a acontecer e foi seguindo o mês. Ora, com essa quaresma especial acontecendo naquele ano, chega o dia 14 de setembro e chega a noite de 14 de setembro. E Francisco está ali e os seus companheiros lá, né, obedecendo às suas ordens. De repente, uma luz enorme acende em cima do monte. Uma luz chegava a cegar. Os relatos da época falam que essa luz foi tão forte sobre Laverna, ou Monte Alverne, que os camponeses da redondeza todos se levantaram achando que o dia estava nascendo. E nós estávamos ainda na alta madrugada, talvez 2 horas da manhã, 3 horas da manhã. Aquela luz estava significando o quê? Francisco depois descreve aos seus irmãos que ele vê um serafim, que é um ser descrito, é aquele ser que o profeta Ezequiel, que é o profeta Ezequiel, descreve na famosa roda, na carruagem, na Merkavá, onde vê aquelas rodas e as criaturas vivas, né? O homem, o leão, o boi e a águia. As 4 criaturas são elas serafins. Os serafs são esses anjos de 3 pares de asas. Francisco descreve a presença de um serafim. E esse serafim, na verdade um seraf, né, ele entra em contato com Francisco de uma forma enorme e lança dele raios que pegam Francisco de um tal modo, jogam no chão. Quando ele acorda, ele está com as marcas. É o primeiro estigmatizado da história. Mas o que simboliza isso? Além da beleza do fato, né? Porque de repente aquela luz se apaga, volta à noite e depois o sol vem. E os camponeses viram que não era o dia que nascia, mas certamente nascia um novo dia. Que dia? Porque estávamos ali, vejam bem, eu estou contando isso tudo que na Quaresma de Miguel está acontecendo o mês da recriação. Está acontecendo o mês onde nós podemos nos recriar. Francisco, naquele momento, estava efetivamente se recriando. E quando aparecem as chagas, não é apenas simbolizar o sofrimento do Cristo, como a Igreja Católica acabou, eu acho que inadvertidamente derivando. Mais do que apenas o sofrimento, também estava ali marcadas as 5 chagas de Cristo, nas mãos, nos pés e no costado de Francisco. Estava marcado outra coisa. Estava estigmatizado, sim, porque aquela era a tradição da religião em que ele vivia, senão ele era queimado. Mas mostrava algo de maior, mais profundo. Naquele momento, Francisco, que vivera como uma criatura humana e uma parte da sua vida mergulhado no pecado, ele estava liberado do seu karma, ele se recriara naquele instante, em toda a plenitude. E isso ficou tão forte nele que foi marcado no seu corpo, e ele passou, a partir daquele momento, isso se dá no dia 14 de setembro de 1224, ou seja, nós estamos no dia 10, dia 14 é a próxima segunda-feira. Então, todos que estão fazendo a Quaresma de São Miguel Arcanjo, lembrem-se de que no dia 14, segunda-feira, é um dia fundamental, né? E é nesse ano gregoriano, ele está a 4 dias do Rosh Hashanah. Então, é uma conjunção vibratória espetacular, mais uma vez. E Francisco, naquele momento, recebe a presença crística por inteiro e passa a ser uma carta viva do Cristo. Ele passa a ser, como disse Agostinho, ao dizer que os cristãos tinham que se preocupar em não ser cristãos apenas,
Porque ser cristão pode ser uma distorção tão absurda como um cruzado que vai lá matar muçulmanos e vai, enfim, pilhar, infernizar, matar judeus. Quer dizer, isso não tem nada a ver com ser ligado a este ser. E Agostinho falava: por favor, não sedes vós cristãos, mas sedes outros Cristos. E Francisco, naquele momento, se transformava num outro Cristo. E deixava um espaço aberto para que nós pudéssemos nós também sermos um outro Cristo. Quando falo um outro Cristo, é um homem e mulher, um Cristo é homem e mulher, é feminino, é masculino. O Cristo funde as duas polaridades. E daquele dia em diante, Francisco completa a quaresma de Miguel Arcanjo, o seu leão vê aquele quadro, e quando eles descem do morro para voltar, já não é mais um ser kármico. Naquele momento, Francisco, ao descer do morro com seus amigos, é realmente um outro Cristo. O Francisco de Assis que nós conhecemos hoje é derivado daquela figura que se recriou ali, que nasceu, que renasceu ali, profunda, bela, simples, estigmatizada, tocada em todo o seu ser, em toda a sua profundidade, em toda a sua alma, pela presença do Cristo naquele momento em que os estigmas representam muito mais do que a dor, muito mais do que o sofrimento. Mostram a transcendência completa. E para nós hoje, 800 e alguns anos depois, ele se mostra para nós, aquele evento, como um evento libertador. Ou seja, nós não precisamos nos ater e nos prender ao fato doloroso, mas ao fato libertador que para nós significa um canal aberto à semelhança daquele que o próprio Cristo abriu no Calvário. Francisco, então, se liberta completamente. E aí, daí para diante, eu já contei isso aqui, ele passa a caminhar pela Itália, ele desce da Toscana. Lembre-se que Laverna é na Toscana. Da Toscana a Úmbria a Assisi é algo como 100 e poucos quilômetros. Imaginem isso naquela época, e ele vai passando, já começando a descer pelas comunidades que já o conheciam. Ele já era muito conhecido, já era Francisco, mas não era Francisco. Vejam bem, eu estou só mudando a entonação. Ele era Francisco, ele era o ser amado que já tinha rompido com tradições, mostrado que o Cristo falava outra língua que não a da igreja, mas ele não era Francisco. Ele naquele momento era um ser liberto, era um ser crístico. Só de passar pelas comunidades ele curava. As pessoas não precisavam nem encostar nele, faziam fila assim, um corredor. Ele vinha num burrinho, simbolicamente como Cristo. A história do burrinho, gente, da tradição de burrinho, vem de uma tradição judaica. O que é o burro? O burro é o veículo físico, é o mundo físico. O Messias, ou o ser cristificado, vai em cima do burro, porque ao mesmo tempo é o símbolo da humildade. O burrinho trabalha, o burrinho é o físico é poderoso, como é um burrinho, ao mesmo tempo é humilde. E o Messias vai ali porque ele está assentado no mundo físico, a consciência messiânica. Ora, Francisco vai em cima de um burrinho e vai liberando com a sua passagem a todos aqueles que estão aptos a se libertarem. As curas são inúmeras, curas em todos os níveis, curas físicas. A última grande cura que ele faz é fazer a paz, que ele se transforma também num pacificador. Realizar a paz entre o podestá, o poderoso, governador da cidade de Assisi, e o bispo Guido. Ele consegue fazer a paz entre os dois. Francisco, quando chega em Assisi, já chega muito doente. E são os seus 2 últimos anos nessa encarnação. Ele, naquele momento, e é muito também significativo isso, ele recebe os estigmas no seu 42º ano de vida. Para quem estuda Kabbalah, sabe que 42 é um número muito importante, que significam as 42 letras da criação, ou 42 letras da recriação. O Ana Bekor, que é uma oração onde são encaixadas as iniciais das palavras do Ana Bekor, Ana Bekor, Gidlat Imnechatatir Tzerurah, Kabel Rinat Amchat Sagveinu, Tagarreinu Norah, e assim vai, né? Nagibor Dorshei Yechut Hak Vavat Shomreim,
Bachem Tararem, Achameit Sitkatecha, Tamid Gomlem, Hasin Kadosh, Berov Tufchana Iladatecha, Yachid Ye, Lamehapnei, Zohrei Kidushatecha, Shabbateinu Kabel Ushma, Tzakatenu, Yodea Talumot, Baruch, Leon Vaed, Wana Bechor. Ele tem nas iniciais de todas as palavras que eu falei para vocês aqui, isso foi hebraico, tem 42 letras, que são as letras ditas pelos grandes mestres da Kabbalah, que foram usadas, e elas estão realmente no início do livro do Gênesis, do Bereshit, são usadas na criação divina. Foram usadas para que o mundo fosse criado. Estão disponibilizadas a nós para que nós possamos recriar o nosso mundo. Francisco se recriou com 42 anos. Eu falei isso daqui só para contar que é uma coincidência, que não é coincidência. Ele, no seu 42º ano, ele se recria. Ele, como um pacificador, ele chega. Como um curador, ele se manifesta. Como um santo, ele vai deixar sua marca na história e nos nossos corações. E aí, o que ele faz nesses 2 últimos anos? Ele vai na Porciúncula, mas ele vai ficar no mosteiro de São Damiano, não lá, porque aí era demais, né? Mas quem conhece Assis sabe que São Damiano fica numa baixada. Ele foi a igreja onde ele recebeu, né, aquela palavra do Cristo: vá lá, Francisco, repara a minha igreja que está em ruínas. A minha casa, não foi nem igreja. Jesus não usou a palavra igreja, usou a palavra casa. Vai e repara a minha casa, que ela está em ruínas. Isso tem muito significado, né? Francisco reparou tudo, reparou a casa interna dele, recriou-se. E aí o que ele faz? São Damiano é um lugar que ele fez lá, depois que ele ouviu aquilo, ele construiu ali o Mosteiro das Clarissas, ele e os seus companheiros, que até hoje está intacto, como era quando era na época. Vale a pena. E ele ficou num lugar que era a uns 50 metros da entrada do mosteiro, numa cabana, e danado do Francisco sofrendo ali, os ratos vinham de noite em cima dele, vinha bicho, vinha de tudo quanto, mas ele queria ficar perto de Clara, do seu amor, da sua alma gêmea. E ali ele ficou por muito tempo, sendo cuidado por Clara. E foi aí que Clara viu e pôde ver os seus estigmas. E quando ele estava prestes a desencarnar, ele pede para ir de novo para Porciúncula, lá embaixo, onde ele amava tanto, na igreja capela de Santa Maria dos Anjos. E ali ele tem a sua libertação final, mas ele já estava liberto, né, já há 2 anos. E quando um ser desse faz um movimento dessa ordem, ele abre um canal, assim como Cristo abriu no Calvário, assim como todos os avatares deixaram e deixam estruturas vibratórias que estão ali, são o que a gente chama de portais. Por isso eu falei do portal do 7º mês. É verdadeiramente um portal de recriação. Nós podemos trabalhá-lo. Vamos fazer isso agora? E vamos meditar com Francisco. Dentro dessa quaresma de Miguel, dentro desse mês de Elul, nos aproximando do final desse mês, a gente vai fazer a nossa meditação e vamos subir o Monte Alverne junto com Francisco. Primeiro vamos fechar os olhos e vamos respirar. Toda a visualização, eu quero dizer para vocês, em todas as tradições, não é algo que fica dentro da nossa cabeça só não, gente. Quando a gente visualiza e nós imaginamos, a palavra imaginação termina com a ação, nós estamos agindo. E quando a gente está imaginando, eu estou agindo em diversos níveis. Nós podemos construir aqui uma egrégora poderosíssima de vibração de amor, e para isso nós vamos usar um veículo de amor, talvez dos maiores, que é Francisco de Assis. Então vamos fazer o seguinte, vamos voltar então a respirar, fechar os olhos, e à frente dos nossos olhos há uma tela mental branca que vai se compor de uma imagem.
Vamos imaginar um campo muito bonito. Nós estamos com os pés descalços. Esse campo muito bonito está cheio de flores silvestres, tingindo o verde desse brilho de cores vermelhas, azuis. E lá ao longe desse campo tem uma elevação, um monte único, porque assim é o Monte Alverne. Ele não está ligado a nenhuma cordilheira, é um outeiro mesmo. É como o Pão de Açúcar é sozinho ali, o Monte Alverne também é. Ele está ao longe ali. E ele tem, mostrando para nós, um grande paredão de granito cinza. E nesse paredão, lá no finalzinho dele, uma grande floresta no alto desse monte. E do lado desse monte, o nosso campo, onde nós estamos com os nossos pés, se conecta. Então esse monte está a uma distância nossa de alguns metros, de algumas centenas de metros. Vamos contemplar esse monte até que a imagem tome forma na nossa cabeça. Vamos sentir os nossos pés sobre a terra e vamos ver que nós estamos vestidos com hábitos franciscanos e as mulheres de hábitos clariços. E não são hábitos bonitinhos, não, todo engomadinho, né? São hábitos que mostram panos remendados, a corda na cintura. Das mulheres, o véu também feito com tecidos, cruz. São hábitos que estão a cor marrom acinzentada. E as mulheres é uma cor mais clara, mas o véu da cabeça também é um marrom escuro, quase negro. Nossos pés estão na terra. Esse campo de flores é tocado por uma brisa leve, o céu é todo azul. E à nossa frente, a 500 metros, está o Monte Alverne, Laverna em italiano. Nós somos muitos. Somos 200 pessoas, 200 franciscanos e clarissas. E vamos caminhando em procissão em direção a esse monte. Ele vai crescendo aos nossos olhos e pela sua lateral há uma pequena trilha. Uma trilha com as árvores, com os musgos, com as folhas secas no chão, com os galhos, nós vamos subindo por ela. À medida que nós vamos subindo essa trilha, nós vamos respirando, sentindo esses nossos corpos franciscanos sendo alimentados pela força que vem da Mãe Terra. Nós homens temos a cabeça tonsurada e nessa tonsura sentimos vibrar uma vibração poderosa que vai tomando conta do alto da nossa cabeça. Vamos respirar, sentir que vamos caminhando, subindo essa montanha, essa grande procissão vai subindo. A trilha é uma trilha que não é fácil, mas também não é difícil. Ela já foi aplainada, porque à medida que nós vamos subindo, nós vamos chegando numa clareira. E essa clareira está oculta entre as árvores, como se houvesse uma porta mesmo de árvores que nos desse acesso a ela, mas nós que somos mais de 200, vamos subindo e vamos ali nos aglomerando em volta, e ali nós vamos vendo 3 franciscanos muito iluminados. Frei Leone, o irmão Pecorino, Frei Leão, Frei Maceo, que era garboso, altivo, com uma bela aparência, e que às vezes falava a Francisco, como eu que tenho essa aparência, ninguém olha para mim, olha para você que é tão pequeno, Francisco. E Francisco ria. Frei Ângelo também estava ali. Eles nos recebem, olham para nós todos iluminados e nos mandam com suas mãos estendidas raios de luzes que nos tocam a todos, cada um de nós 200. Cada um de nós é tocado por esses raios aonde necessitamos.
na nossa alma, no nosso corpo físico. E eles nos convidam a passar para a clareira e a formar uma grande roda, 200 criaturas, homens e mulheres, frades e clarissas. E vamos dando as mãos uns aos outros, fechando a roda. E nós olhamos para o céu azul, vamos dando as mãos, vamos compondo essa roda enorme, são uns 200. Frei Leone, Frei Maceu e Frei Ângelo vão ao centro da roda, dessa clareira tão linda, e nós olhamos para o céu azul, e eles se postam em estado de meditação, que é o que nós vamos fazer agora. Vamos sentir as nossas mãos unidas, e como nós já sabemos, os nossos corações também. Estamos trabalhando nesse momento, movidos por uma força poderosa que é o amor. E também uma outra, a humildade. Sem ela, nada somos. Com ela, tudo somos. A cada respiração, nossos corações pulsam e nós podemos perceber que nós também temos luzes na altura do coração e das mãos. Mas Frei Leone, Frei Maceu, Frei Ângelo começam nesse estado de meditação a brilhar. Eu vou ficar um pouco em silêncio para que nós possamos sentir essa cena e cada um de nós ver o brilho que esses discípulos de Francisco nos mostram pelo amor que neles vibra. Essa roda é poderosa, é uma roda de cura, cura profunda em nós, e nós sendo canal para curas profundas, estão se realizando. Leone, Ângelo, Maceu brilham tanto que já não vemos mais nem as suas silhuetas, apenas uma luz. Essa luz se projeta para o alto e nós vamos ver descer uma figura, como por uma estrada composta pela luz que é irradiada desses três que estão em profunda oração. É Francisco. E ao lado dele, a sua alma gêmea, Clara. E ao longe, como que tomado todo o céu por elas, as asas prateadas e brancas do arcanjo Miguel envolvem a nossa clareira e envolvem a todos nós. Francisco e Clara descem por essa estrada montada pelo amor dos seus três discípulos e tocam os pés no chão da clareira. Agora podemos vir novamente aos três. Agora 5. E como todo ser cósmico pode fazer, cada um de nós vai sentir, porque de um a um, seres crísticos que são de consciência expandida, Francisco e Clara vêm. Cada um de nós recebe nesse momento, individualmente, o toque na cabeça, no coração, o beijo nas mãos, que nós nos movimentamos correndo para beijar também as deles, de Francisco e de Clara. Contemplem, meus irmãos, e vamos sentir. Eu vou ficar em silêncio agora mais uma vez. Vamos sentir essa vibração curadora desses dois seres
e talvez ouvir o que falem conosco. E vamos estender esse momento a todos os nossos amados, a toda a humanidade planetária, a toda a dor e sofrimento, a toda a ilusão. No alto do Monte Alverne, onde Francisco se fez o Cristo. Que cada um de nós sinta a presença crística no nosso eu mais profundo, no âmago do ser, no trono, onde a presença do Criador, Pai e Mãe, se fará. Como diz o salmista, não darei descanso aos meus olhos, até que possa ter e fazer para o meu Criador uma casa, onde Ele possa habitar. Que nós realmente não venhamos a dar descanso aos nossos esforços para que a casa, o templo do nosso espírito, aonde vive a alma virginal, possa ser a casa reparada, recriada, revivida. Vamos sentir essa luz que une agora todos os nossos corações, o amor que nos fortalece uns aos outros, que nos cura. E em profunda gratidão, vamos saborear esse momento, vamos viver a plenitude desse momento e não vamos desfazer, não vamos descer do monte. Vamos deixar com que essa imagem fique viva e vamos voltar ao nosso eu físico, deixando ali, plasmado naquele momento e naquele monte, as nossas figuras franciscanas, frades e clarissas. Ali nós vamos fazer a nossa quaresma, ali nós vamos entrar no nosso momento de recriação e de vida. Ali nós vamos compor uma melodia para um novo momento para nossas vidas, que não será de sofrimento nem de dor, mas de vitória, de beleza, de paz e de amor. Será de amor. Vamos deixar essa imagem viva e vamos voltar ao nosso ser respirando profundamente, deixando lá o que nós plasmamos. Gratidão, 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 e que Francisco esteja conosco nesses momentos. A imagem nossa ficou lá, viu, gente? Nós deixamos plasmado lá no Monte Alverne as nossas figuras franciscanas e clarissas, para que elas vibrem ali junto com o Frei Leone, Frei Maceu, Frei Ângelo e com Francisco e Clara, para nós reconstruirmos as nossas vidas, né? Nós possamos ter a certeza disso. Nossa gratidão infinita. Vamos aproveitar esses dias. Nós já criamos o nosso dia 14 agora daqui, que está lá plasmado no Monte Alverne, né? Essa cena está lá, gravada, por isso eu falei que a imaginação é algo criador. Então nós estamos ali, junto com Francisco, com Clara e com seus 3 companheiros, vibrando. Podemos retomar isso a qualquer hora, viu, gente? Repensem isso, revibrem isso nesses dias, para se conectar e com o Arcanjo Miguel, com as suas asas. A minha gratidão profunda, profunda, profunda a todos vocês. Que a paz seja conosco.
ימינך, אתה תרצה רוח. קבל רינה, עמך סגבנו, תארנו, תארנו רב. אנא בכוח גדולת ימינך, אתה תרצה רוח. קבל רינת עמך, סגבנו, תארנו רב. לגיבור דורשי חוקך, כבבה שואל, רחם דרם, רחמי צדקתך. תמיד גונבן, חסיד קדוש, חסיד קדוש ברוב טובך, נהל עדיך. יחיד גאה לעמך פנה, זוכה קדושתך. שרתנו גבר, ושמע צעקתנו, יודע תעלו. אנא בכוח גדולת ימינך, אתה תרצה רוח. קבל רינת עמך סגבנו,